A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela confirmou já há muito tempo que nos últimos dias, e só para ser mais específico, nos nossos dias, as coisas poderiam ir de mal a pior. E o mais preocupante é que as pessoas boas também poderiam sofrer bastante o impacto disso. Mesmo assim, mesmo com tanto sofrimento, tantas debilidades, Jeová continua a ser paciente. Jeová ainda não destruiu esse mundo mau. Por conta disso, muitos se questionam: quando é que Jeová agirá? Será que ele vai continuar paciente para sempre? Será que a paciência de Jeová tem limites? Um exemplo bíblico vai nos ajudar a entender isso. E vamos falar de uma ocasião em que os israelitas estavam a ser governados pelo rei Oseias. Não é o Oseias profeta, mas era um rei Oseias lá no passado. Naquela ocasião, tanto o rei quanto os israelitas, infelizmente, eles faziam coisas que não agradavam a Jeová. Por exemplo, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 de Reis, capítulo número 17. Vamos ler o versículo número 2 para vermos como era a atitude do rei Oseias lá no Israel Antigo. 2 de Reis, vamos ler o capítulo 17. O versículo número 2 diz o seguinte: ele fazia o que era mau aos olhos de Jeová, mas não tanto como os reis de Israel que reinaram antes dele. Conseguiram notar qual era o comportamento do rei Oseias? O que é que ele fazia? O que era mau aos olhos de Jeová. Então, por conta disso, Jeová, de modo paciente, ele tentava avisar aquele rei para mudar de atitude, mudar de proceder. Uma das coisas que ele fazia errado, o rei Oseias, era que ele não pagava tributo para um rei assírio. Só que o versículo número 4 mostra claramente que Jeová não deixou impune aquele rei. É verdade que havia passado um bom tempo, mas o versículo 4 diz que o rei da Assíria, quando soube que o rei Oseias não estava a pagar o tributo, então o que é que ele fez? Levou-o cativo, ou colocou-lhe preso. Então, basicamente, quando o povo de Israel viu isso acontecer, talvez eles poderiam tirar uma lição disso. Não, o nosso rei fazia o que era mau aos olhos de Jeová e depois também não pagava tributo, e então por conta disso Jeová permitiu que ele fosse preso, que ele fosse capturado. Então, nós como povo deveríamos aprender a lição. Talvez poderíamos mudar a nossa atitude, não seguir o mesmo rumo do nosso rei. Esse seria o pensamento ideal, mas será que o povo de Israel pensaram assim? Ou eles preferiram seguir um mau exemplo do rei que os governava? Por favor, veja os versículos número 9 ao 12. Esses versículos vão mostrar-nos como é que o Israel se comportava. Os israelitas procuravam coisas que não eram certas aos olhos de Jeová, seu Deus. Construíram altos sagrados em todas as suas cidades, desde a torre de vigia até a cidade fortificada. Eles ergueram para si colunas sagradas e postes sagrados em todas as colinas elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. E em todos os altos sagrados faziam fumo sacrificial, assim como faziam as nações que Jeová tinha expulsado diante deles. Faziam coisas más para ofender a Jeová. Eles continuaram a servir a ídolos repugnantes, sobre os quais Jeová lhes tinha dito: não façam isso. Então, como esses versículos mostraram claramente, infelizmente os israelitas, o povo de Israel, não havia aprendido a lição. Eles preferiram seguir exatamente o mesmo caminho do seu rei mau.
Eles começaram a fazer o que era mau aos olhos de Jeová, com o objetivo de ofendê-lo. Mas como é que Jeová reagiu quando viu isso a acontecer? Jeová, no versículo número 13, mostrou uma qualidade importante: a paciência. Veja, por favor, o versículo número 13, que diz o seguinte: Jeová continuou a advertir Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e de todos os seus videntes, dizendo: recuem dos vossos maus caminhos. Guardem os meus mandamentos e os meus decretos segundo toda a lei que ordenei aos vossos antepassados e que vos transmiti por meio dos meus servos, os profetas. Então, como é que Jeová reagiu quando os israelitas cometiam aqueles erros? Jeová continuou paciente. Jeová continuou a adverti-los. Jeová sabia que talvez poderia ter uma forma deles arrependerem-se e depois eles mudarem de atitude. Mas será que os israelitas mudaram mesmo de atitude? Infelizmente, não. Por eles não terem mudado, qual foi o resultado? O versículo número 20 do capítulo 17 diz o seguinte: Jeová rejeitou todos os descendentes de Israel, humilhou-os e entregou-os nas mãos dos saqueadores até ter expulsado da sua frente. Então, dá para ver aqui nesse versículo que, afinal de contas, a paciência de Jeová tem limites. Aconteceu com o rei Oséias, que mesmo depois de ter sido avisado, continuou a cometer erros. Então a paciência de Jeová teve limite. Jeová permitiu que ele fosse capturado. E por outro lado, aconteceu com o povo de Israel. Enquanto eles faziam coisas para ofender a Jeová, Jeová advertiu-os por um tempo. Mas visto que não mudaram, a paciência de Jeová acabou. Para entendermos por que Jeová é paciente, nós podemos pensar numa pequena ilustração. Talvez um trabalhador numa empresa tenha o hábito de se atrasar. Provavelmente o patrão não vai despedi-lo de imediato. O que acontece nessas situações? Talvez o patrão tire tempo para dar conselhos a esse funcionário, para tentar mudar de atitude, tentar sair mais cedo de casa para evitar o atraso. Talvez até ele também tenta entender por que o trabalhador atrasa, perguntando o que se passa, se tem uma debilidade. Ou talvez ele não é despedido de imediato porque o patrão está a preparar uma outra pessoa que esteja qualificada para assumir aquele cargo. De maneira similar, o fato de Jeová deplorar, o fato de Jeová ser paciente não significa que ele não é justo. Não, longe disso. Como mostra a imagem no nosso manual de atividade, o dia de Jeová já está marcado e Jesus vai liderar as criaturas angélicas para executarem o mundo mal de Satanás. Jeová tem a paciência, é verdade, mas essa paciência tem limites. No momento certo, Jeová vai agir para destruir todos aqueles que não fazem a vontade dele. É verdade que Jeová quer nos livrar, Ele quer nos salvar, não é o desejo de Jeová destruir ninguém. Mas também é importante entendermos, queridos irmãos, que a paciência de Jeová tem limites. É muito importante nós nos esforçarmos a estar preparados quando a paciência de Jeová acabar. E como é que nós vamos conseguir estar preparados? Por ter o hábito de orar regularmente, pregar as boas novas, assistir a todas as reuniões, realizar com regularidade a nossa adoração em família, o nosso estudo pessoal, estar em dia com a nossa leitura da Bíblia e desenvolver boas amizades. Todas essas coisas vão influenciar a nossa vida, vão ajudar-nos a entender que de fato não devemos abusar da paciência do nosso Deus. Porque quando Jeová agir, será mesmo para destruir totalmente o mundo inteiro de Satanás e os seus inimigos. Portanto, queridos irmãos, queremos aproveitar da melhor forma a paciência de Jeová, nunca abusar dela, porque a paciência de Jeová
tem limites.